Se a chegada da sociedade moderna traz à tona a importância do relacionamento afetivo, do relacionamento amoroso para a constituição do sujeito nesse momento da modernidade, a sociedade contemporânea, ela talvez imploda um pouco desse mito da felicidade constituída basicamente em torno da relação, sem de fato excluir a relação amorosa de um dos objetivos mais importantes da experiência subjetiva contemporânea. Nos vídeos anteriores, a gente traçou um pouco desse panorama de constituição do sujeito e dos elementos que compõem a visão de subjetividade e como cada um se coloca no mundo, quais são as perspectivas, quais são as possibilidades de cada um se enxergar nesse contexto de uma sociedade moderna que estava se formando, cada vez mais calcada na importância de um sujeito, de uma pessoa que se enxergasse como tendo uma identidade muito específica, voltada a elementos mais objetivos, mais sociais e coletivos, mas também a elementos individuais de relacionamentos. E esse vídeo de hoje é uma continuação, de alguma forma, desse processo, mas eu gostaria de trazer uma reflexão muito mais detalhada com relação aos relacionamentos amorosos. E aí a gente volta, então, retoma o pensamento de Giddens, que na sua obra A Transformação da Intimidade vai mostrar lindamente como essa dimensão da intimidade, da vida íntima, da vida privada, é um dos âmbitos mais importantes para as transformações contemporâneas e para entender, então, como essas transformações repercutem e de forma social, de forma coletiva. Então, não é porque uma transformação se dá no âmbito da intimidade que ela não tenha representatividade coletiva para a gente falar em fenômenos sociais. Giddens vai mostrar como, a partir da transformação da intimidade, criam-se fenômenos que ele mesmo vai chamar de uma transfiguração da existência interpessoal. O que ele quer dizer com isso? São novas formas de existência que são baseadas nessas relações interpessoais e que se alteram significativamente com essa transformação da intimidade. Ele reconhece, então, a existência de novos fenômenos sociais que estão em jogo a partir desse momento. Pois bem, vamos voltar então um pouco no raciocínio de Giddens. A gente passou por um período com a ascensão da família burguesa, com a ascensão da idade moderna, no qual serviram para fixar essa ideia de amor romântico no imaginário da população, principalmente do sexo feminino, e calcar, então, aí a dependência desses relacionamentos, associando esses relacionamentos ao cumprimento de um determinado papel imposto pela sociedade, esse papel que o homem deveria ser o provedor, que a mulher deveria ser a esposa, que cuidasse da casa e dos filhos. Tudo isso foi uma construção muito bem erigida dentro dos padrões da sociedade moderna e que se calcou nessa experiência de um relacionamento a dois, que era, sim, também pautada na ideia de liberdade na escolha do parceiro, mas que, ao fim e ao cabo, não conferia total liberdade para os indivíduos, uma vez que eles tinham que realizar seus papéis na sociedade, de provedor ou de mãe. Então, dentro desse contexto, o amor romântico foi um enredo muito bem engendrado, principalmente pelo patriarcado, contra as mulheres, né? E, a partir daí, a gente percebe, então,
como abriram-se as portas para a construção de uma narrativa de vida individual. Ou seja, a partir daí o sujeito pôde se enxergar falando sobre si, falando sobre a sua história, que era uma história apartada da tradição, muitas vezes, da religião, da ideologia, mas ela não era apartada do relacionamento a dois, da relação do eu com o outro dentro dessa história. As consequências para as mulheres, então, a gente sabe quais são, né? Dentre elas, a atribuição do espaço do lar, do espaço privado, doméstico, como espaço consolidado especificamente feminino, direcionando essa responsabilidade de criação de crianças, que também é um processo novo, porque as crianças eram tidas como e cuidadas de outras formas na Idade Média. Então, também a gente percebe aí um processo de alteração das relações entre pais e filhos. E a própria ideia de invenção da maternidade como uma instituição, né, que evidenciava não só a existência de um padrão duplo no que diz respeito a atividades e sentimentos, mas a peculiar vinculação de uma maternidade com a feminilidade como qualidades intrínsecas à personalidade da mulher. Então, esta construção também ocorreu a partir deste momento histórico. E aí estariam, então, em jogo esses relacionamentos chamados codependentes, a partir dos quais o eu se funde com o outro, como uma maneira de se assegurar a sua existência, a sua própria visão de quem você era, a sua identidade, a sua forma de ser e estar no mundo, sempre dependendo desta relação. Isso afetou, obviamente, a subjetividade de muita gente, principalmente das mulheres, até que na contemporaneidade a gente começa a observar uma quebra nesses padrões, uma transfiguração nessas experiências interpessoais, como vai dizer Giddens. Giddens reconhece de fato a emergência desses novos fenômenos contemporâneos, a partir das quais a gente percebe que não há mais tanta importância conferida ao relacionamento desta forma tal qual acontecia na Idade Moderna. Giddens vai falar de separação de espaço-tempo, das sensações de desencaixe, muitas vezes a noção de perda de controle e do rompimento mesmo com os aspectos mais tradicionais na contemporaneidade. Essa sensação de perda de controle sobre os acontecimentos da vida cotidiana também se expande e se estende a essa sensação de que eu não controlo totalmente este relacionamento, eu não consigo prever muito o que vai ser dele, o futuro. Isso causa nos sujeitos, obviamente, uma série de inseguranças e incertezas, mas, por outro lado, a gente percebe como essas novas formas de relacionamento apresentam-se como muito mais compatíveis a este modelo de pensamento. E é aí que ele vai trazer a ideia dos relacionamentos chamados puros, que são relacionamentos que duram, né, que são duráveis até ambas as partes aceitarem e concordarem que eles devem durar. Então, é como se fossem pactos constantes e sem aquela pressão, sem aquela obrigatoriedade de
para sempre, de duração eterna, que estava um pouco calcada, na verdade bastante calcada no ideal do amor romântico, que já pressupunha que era aquele para sempre e eternamente que seria o objeto, justamente porque é acaba sendo uma idealização e objetificação da outra pessoa, o objeto do seu amor. Então, a partir da contemporaneidade, as pessoas têm consensos estabelecidos dentro da própria relação, e essa relação só vai durar apenas quando as duas partes julgarem que este relacionamento possui aspectos, digamos assim, satisfatórios para ambos. Esses relacionamentos puros, então, seriam a forma mais compatível com este novo modelo de amor, um ideal que emerge muito mais recentemente face ao declínio do ideal do amor romântico. Pois bem, se por um lado a gente observa essa contextualização da transformação da intimidade, por um outro lado, a gente também vai observar algumas visões que tratam de denunciar, talvez, a liquidez nas relações, a sua efemeridade, e também é um processo de transformação de relações afetivas em relações, digamos assim, de consumo, ou seja, caracterizadas pelas mesmas críticas que se faz à sociedade de consumo atual, a busca apenas por uma experiência, a efemeridade, a rapidez na qual essas relações se estabelecem, mas ao mesmo tempo se desmancham, porque ao fim e ao cabo é como se estivéssemos tratando uns aos outros como objetos de consumo e não como seres iguais a nós. Então, por um lado, a gente percebe a visão de Giddens, que está mais consolidada para relações, digamos assim, duráveis, mas, por outro lado, a gente também percebe esta outra tendência de não se levar tão a sério e de não haver, digamos assim, um comprometimento de vida com a outra pessoa, então relações muito mais efêmeras, aquilo que Bauman chama de amor líquido. Diante desse contexto, é possível, então, a gente perceber que não existe um único modelo de relacionamentos a dois. E que essa ideia, então, de que na modernidade a subjetividade começa a se perfazer, principalmente levando em consideração o amor, o relacionamento com outra pessoa, como elemento constitutivo, na pós-modernidade, na sociedade contemporânea atual, a gente não pode dizer que isso deixou de ser um imperativo, continua sendo para alguns grupos, mas a Constituição está muito mais fluida e muito mais livre para que isso seja, talvez, em determinado momento da vida e não seja mais em outro, ou também seja uma escolha não escolher, não ter este elemento ali compondo a constituição do sujeito. Outros realmente preferem escolher o trabalho ou simplesmente a própria personalidade sem estar, digamos assim, colada no estabelecimento de uma relação. Então, são nuances que a gente observa cada vez mais e que confirmam para a gente que estamos, de fato, numa quebra dessa experiência de constituição do sujeito na pós-modernidade, que está muito mais, talvez, atrelada realmente a relações de experiências de consumo com outros, com bens, com coisas, e cada vez menos, digamos assim, presa e fixa
em questões muito mais duráveis e palpáveis e denominadas muito mais tradicionalmente, digamos assim.